Gente, boa noite, tudo bom? Boa noite também para você que está aí na internet, que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós. Essa palavra que hoje eu vou falar, era a palavra que, na verdade, uma das últimas vezes que eu vim trazer aqui a palavra, o Senhor mudou tudo. E aí, dessa vez, ele não mudou, então eu creio que era esse horário, a vez dessa palavra, né? E eu queria conversar com vocês, antes da gente orar, cadê? Deixa eu só mostrar aqui, sobre isso aqui, ó. Modus operandi. Aí vocês vão falar, Lilian, você vai falar em latim? Vai pregar em latim? Não, gente, nem que eu quisesse, não dá. Mas é porque é mais bonito do que botar modo de operação. Só por isso, modus operandi, quando você fala assim, é mais bonito que modo de operação, né, gente? É a cara da riqueza, modus operandi. Mas vocês vão entender o porquê desse título, modus operandi ou modo de operação. Mas vamos orar? Senhor amado, muito obrigada, porque a gente pode estar aqui para ouvir as Tuas direções para a nossa vida. Senhor, fala ao nosso coração. Deus, nós dependemos de Ti, dependemos da instrução do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, esteja com o coração aberto, também quem está também assistindo pela internet, que esteja com o coração aberto, e Senhor, e que não apenas a gente venha ouvir, mas que a gente venha colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que você plantar no nosso coração. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu dependo completamente da direção do Teu Espírito, eu não tenho nada em mim, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E, gente, e o que é esse modus operandi, ou esse modo de operação? Na verdade, é a instrução, a forma de ação, a forma de operação que o Senhor nos deu como filhos dele, para a gente poder estar agindo nessa terra. E, na verdade, tem tudo a ver com isso aqui, a grande comissão. E eu fiquei pensando assim, gente, esse mês a gente faz aqui aniversário da igreja, né, no final do mês, 18 anos, né, nossa igreja vai atingir a maioridade, vamos dizer assim. E como assim? E aí eu pensei, puxa, que época melhor do que essa do aniversário da igreja? Para a gente poder estar revendo essa direção, esse modo de operação em que Deus apresenta para cada um de nós. Que presente maravilhoso a gente poderia dar para a nossa igreja, se cada um de nós se posicionasse e seguisse essas direções que o Senhor está dando para avançar com a igreja dele. E vamos ler, olha o que diz a grande comissão, essa passagem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na verdade, quando leio esse versículo, né, esse texto que está lá em Mateus 28, de 18 a 20, gente, isso aqui dá uma série, na verdade. Se a gente for pontuar cada coisa, quais as lições da grande comissão, quais os apontamentos, quais as implicações, isso dá uma série para a gente poder conversar. Só que hoje eu queria me deter apenas naquela parte ali em que eu coloquei em amarelo, que é o fazei discípulos. Somente isso, a gente vai falar somente sobre fazei discípulos, a gente não vai falar de mais nada dessa grande comissão. E por que eu perguntei isso? Porque, olha só, qual é a nossa escolha? O que a gente quer produzir nessa grande comissão? A gente quer fazer discípulos ou fazer membros de igreja? Qual foi a direção que o Senhor nos deu? E, gente, eu ouvi uma vez, há um tempo, um pastor contando uma história com
que ele contou essa história, essa ilustração da seguinte forma, que Jesus, depois da sua obra consumada e chegou, né, aos céus de novo, e aí os anjos em polvorosa chegaram para ele, e aí, como deu tudo certo, e agora, o que você fez, como que você deixou lá a direção para que essa palavra, essa obra que você fez, né, tudo isso seja passado para que as pessoas venham conhecer esse amor de Deus e que se entregou. E aí, como é que foi? Qual foi o plano que você fez? Quais foram as dicas, as direções? Conta tudo. E que Jesus falou assim, não, está tudo sob controle. Eu deixei lá 12 homens que vão dar início a essa jornada, vão começar a contar o plano da salvação a partir desses 12 homens. E aí, nessa história, né, os anjos falaram assim, ué, mas espera aí, e se eles falharem? Qual é o outro lado, assim, né? O que mais você deixou? Qual foi o plano B? E Jesus falou, não tem plano B. Não tem plano B. Esse foi o direcionamento. Aquelas pessoas que estão vendo, estão experimentando o meu amor, eles vão passando, a igreja vai estar fazendo discípulos. E, gente, isso e até hoje não há plano B. E a gente tem visto, a gente está aqui há 2000 anos atrás, porque esse plano, esse modo de operação, foi um modo escolhido pelo próprio Deus. E a gente tem visto que as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja e não vão prevalecer, porque é o modo de operação do nosso Deus. Mas esse é o modo de operação dele. Mas aí fica a pergunta para a gente, o que ele mandou? Ou melhor, o que eu escolho ser? Eu escolho ser um discípulo ou eu escolho ser um membro de igreja? Porque, gente, há diferença. E eu coloquei aqui, olha só, olha o que significa ser membro de igreja, né? Uma membresia. É um grupo, isso aqui é nível de dicionário, é um grupo de pessoas que formam uma organização com uma norma ou princípios comuns a todos os participantes. Ser membro de algum lugar não necessariamente significa assim, ser membro, eu sou membro de uma igreja, não. Eu posso ser membro de uma associação, eu posso ser membro de um clube em que eu vou ter todas as regras, todos os meus direitos, todos os meus deveres. E membresia também é todo o corpo de membros seguidores de uma igreja. E eu posso ser isso. E deixa eu te falar uma coisa. Normalmente, quase que 100% dos discípulos de Jesus são membros de uma igreja. Mas não necessariamente todos os membros de uma igreja são discípulos dele. Porque eu posso estar aqui, seguindo, sabendo dos meus direitos e deveres, né, como membro da igreja, e não necessariamente estar vivendo tudo aquilo que o Senhor me apresenta, tudo aquilo que Ele tem para mim. Então, essa é a nossa escolha. Mas aí, olha só, já a gente deu a definição de membro, vamos ver a definição de discípulo. Discípulo é quem recebe instrução de outra pessoa. É um aluno receptivo aos ensinamentos. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Ou seja, quando eu começo a ver quem é discípulo, eu já falo ali, olha, é um aluno receptivo aos ensinamentos. Isso aí já começa a apontar para alguma coisa, já tem uma diferença aí de ser apenas membro da igreja. Membro da igreja é um conjunto de pessoas, né, que está ali, que segue as mesmas normas para poder estar ali. Mas será que necessariamente tem um coração aberto aos ensinamentos? Lá em Mateus 11, Jesus fala que, assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso e humilde, ser manso não é ser bobo. Ser manso e humilde é ter um coração ensinável. Um coração quebrantado, um coração ensinável.
E dentro dessa definição de discípulo, que é a nível de dicionário também, fala que é um aluno receptivo aos ensinamentos, ou seja, é alguém que tem um coração ensinável. Alguém que segue as ideias ou imita os exemplos do outro. Gente, e será que isso não aponta realmente para a gente ter uma vida de intimidade com Deus? Porque se eu falo assim que Jesus é o meu Senhor, eu tenho que imitá-lo, eu tenho que viver para Ele, eu tenho que ter o meu coração aberto e receptivo para ouvir e aprender o que Ele tem colocado para mim. Lâmpada para os meus pés e a Tua palavra e luz para os meus caminhos. É naquele contexto que eu já falei numa outra vez, em que lá de antigamente, em que não tinha essa iluminação, e eles usavam tochas, lamparinas assim, ó, que iluminava aqui, ó, 1 passo, 2 passos, logo à frente. Tá aberto para poder receber essas instruções. E isso aponta para ser discípulo, é estar imitando o que Jesus faria. Qual atitude ele teria diante dessa situação aqui? Ele perdoaria ou não perdoaria? Ele trataria mal ou trataria bem? Ele falaria verdade ou ele falaria mentira, porque era mais conveniente? Isso é ser discípulo, é imitar o que Jesus faz. É ter esse coração ensinável para que, se a gente estiver indo numa direção errada e a gente perceber na palavra, não é essa, não, muda a direção, muda. A gente parar, é verdade, Senhor, e a gente mudar. Isso é ser discípulo, e às vezes apenas um membro da igreja não está disposto a isso, porque muitas vezes vai de encontro ao nosso eu. Mas aí a gente continua, vamos lá. E aí eu te pergunto, você quer ser um discípulo? E por que eu te pergunto isso? Por causa disso aqui. Jesus procura pessoas que queiram pagar o preço de andar com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Jesus não está procurando fãs. Jesus não está procurando admiradores. Quem quer fã, quem gosta de admiradores, são cantores, são artistas, são jogadores de futebol, são youtubers famosos aí que gostam disso. Jesus não. Jesus, ele não está querendo isso, ele quer alguém que pague o preço de andar com ele. E, gente, isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque é só a gente olhar. Hoje, assim, a gente escuta às vezes na mídia que o número de evangélicos está aumentando cada vez mais. O Brasil está se tornando um país de um número enorme de evangélicos. Mas espera aí, gente, tem alguma coisa errada. Porque o número de evangélicos está crescendo, mas a podridão continua aumentando, tem alguma coisa errada. O que será que está crescendo? O número de evangélicos ou o número de discípulos? O que será que está crescendo? O número de membros de igrejas ou o número de discípulos? Porque se estiver crescendo o número de discípulos, olha só, eu acho que a gente vai começar a ver as mudanças por aí. A gente tem visto, eu escutei isso outro dia, eu falei, gente, é verdade. Eu escutei isso, que a igreja no Brasil, a igreja evangélica, ela tem crescido muito na extensão, mas crescido muito pouco em profundidade. E o Senhor te chama para um relacionamento de profundidade. A gente até cantou isso hoje, né? Leva-me mais fundo do que eu já vivi. É isso que Ele te chama, para um relacionamento de profundidade com Ele. Para um relacionamento em que você vai ter uma intimidade, em que você está ali e o Espírito Santo vai chegar e vai tocar no teu coração. Olha só, vai ali e fala com aquela pessoa. Vai ali e faz... Deixa eu contar uma coisa, sem expor ninguém. Mas hoje aconteceu algo engraçado. Eu estava aqui no culto, né, e
E o pastor estava pregando, foi uma mensagem maravilhosa. Se você não esteve aqui de manhã, assista, foi tremenda. E, de repente, uma pessoa se levantou e falou assim, olha só, você é pastora das mulheres, eu não estava vendo a pessoa. Tem uma pessoa ali que o Senhor me tocou, que ela está precisando de algo, eu não sei o que é. Fica atenta. E estava todo mundo aqui e me mostrou quem era. O Senhor me falou, vai lá. Falei, tá bom. Acabou o culto, eu procurei e eu não fiz nada. Eu só cheguei perto da pessoa. E essa pessoa me abraçou e caiu em prantos. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa que me avisou, eu não tinha visto, eu não tinha nem ângulo para ver. Mas uma pessoa percebeu, e o Espírito Santo falou, vai lá, fala com a Lília, para ela ir lá dar um suporte para aquela pessoa. E essa pessoa, né, que me falou, ela foi obediente. Ela percebeu, peraí, eu posso fazer alguma coisa. Porque eu não estava vendo, gente. Vocês estão vendo? Uma coisa simples. E que, de repente, agora, vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer a partir de agora, né, com essa vida. Mas uma coisa simples, uma direção simples, em que uma pessoa, o Espírito Santo tocou e ela falou, peraí, eu sou discípulo, eu estou aqui para obedecer, eu estou aqui para imitar o meu mestre veria a necessidade de alguém e ele iria lá. Então, peraí, eu vou alertar alguém. E sabe por que essa pessoa veio falar comigo? Porque era um homem. E ele teve a sabedoria de falar comigo que era uma mulher para ir atender uma outra mulher. Estão entendendo? O Espírito Santo tocou, ele é perfeito. É isso que Jesus está procurando. Um fã só ia falar, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, tá? Jesus, que obra linda, que coisa linda que ele fez. Quem faria isso, mas fica só nisso? E não é isso que ele nos chama. Ele nos chama para esse andar no dia a dia. Uma vez eu escutei um pastor, há muitos anos atrás também, tem, né, algumas frases que marcam a gente, né? E que ele falou o seguinte, que o mundo está precisando de mártires que estejam dispostos a morrer por Jesus. O mundo está precisando ver isso. E eu achei interessante, porque às vezes a gente, não, isso aqui vai dar trabalho. Não, isso aqui vai me custar alguma coisa, vai custar meu tempo, eu tenho que... Não, gente, não é isso. Olha só, você quer ser um discípulo? Você precisa querer. Não é automático. Você precisa querer. Eu quero viver para Cristo. Eu quero viver com Ele, eu quero seguir o que Ele fala, eu quero ser um instrumento dEle para alcançar vidas, para abençoar vidas, eu quero imitá-lo. Sabe por quê, gente? De novo, que eu já falei outras vezes aqui, Jesus não vai voltar em carne como Ele já veio. As pessoas lá fora vão conhecer quem Ele é, olhando para a gente. É no nosso caminhar, é no nosso comportamento, nas nossas escolhas que aquelas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus... E olha só, como um dia a gente não conhecia. E que a gente viu o amor de Deus revelado através de alguém que se dispôs a chegar e falar para a gente, ou a revelar esse amor de Cristo. Eles vão ver, eles estão esperando a gente. O mundo está clamando, gente, esperando a gente. Aí alguém chega e fala assim, Lília, não, peraí, eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não sou do ministério de evangelização, eu não sou do ministério de louvor, não, isso não é para mim, não. Jesus não falou assim na grande comissão, olha só, para você que é do ministério de evangelização, para você que é pastor, para você que é evangelista, não, ele fala, fazei discípulos, é para todo mundo, é para cada um de nós, queridos. Sabe, não está limitado a cargos.
E é muito interessante que esse fazei discípulos, isso está no imperativo, é uma ordem. Façam isso, né? Ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. E ele vai, mas é uma ordem, fazei. E eu vou, como é que eu faço isso? Eu faço isso no contexto do meu dia a dia. Enquanto eu estou indo, aonde eu estiver, eu estou no meu trabalho, eu estou na minha escola, eu estou na faculdade, eu estou na igreja, aonde eu estiver, eu estou me deixando ser um instrumento para o Espírito Santo me usar, para abençoar outras pessoas. É isso, gente. É isso que a gente tem que entender. Ah, mas Lília, eu não tenho jeito para falar em público. Ninguém está mandando você falar em público. Nem todos terão um chamado de falar em público, queridos. Nem todos. Mas eu já falei isso aqui também. Você pode chegar para uma pessoa do teu lado. Deus transformou a minha vida. Ele mudou a minha história e pode mudar a tua história também. Você pode chegar como hoje aconteceu e falar, olha, aquela pessoa está precisando, vai ali. Você pode ser esse instrumento, gente. É isso que é uma decisão nossa. Senhor, eu quero ser um instrumento teu para abençoar vidas. Eu quero ser um canal do fluir do teu Espírito. É isso, gente. É bem prático mesmo. E Jesus também falou, olha, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente lê. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aí a gente volta. Cruz. Cruz, hoje em dia, virou adereço. A gente vê um monte, né? A gente vê nas casas, a gente vê estampando roupas, a gente vê como bijuteria, a gente vê como marcadores de Bíblia. A gente vê várias cruzes que servem como adereço. Mas não é isso. Cruz naquela época, né, tinha a morte para os piores malfeitores, era a morte de cruz, era uma humilhação, uma vergonha. Né? É símbolo de morte. Cruz é símbolo de morte. É símbolo de eu chegar e falar assim, Senhor, olha, eu estou morrendo para mim mesmo, mas para viver para você. Olha que interessante, esse mesmo versículo, esses 2 versículos na Bíblia amplificada, olha só o que está escrito. Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse-lhes, se alguém quiser me seguir como meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Como assim? Deixando de lado os interesses egoístas e tome a sua cruz, expressando a disposição de suportar, aconteça o que acontecer, e siga-me. Como? Crendo em mim, conformando-se ao meu exemplo de viver e, se necessário, sofrer ou talvez morrer por causa da sua fé em mim. Pois quem quiser salvar a sua vida neste mundo, vai eventualmente perdê-la pela morte. Mas quem perder a sua vida neste mundo, por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De quê? Das consequências do pecado e da separação de Deus. Queridos, cruz é símbolo de morte. É símbolo de você abrir mão do teu eu. Eu abro mão do meu eu abro mão das minhas vontades para estar completamente rendido diante do Senhor, seguindo aquilo que Ele tem para mim. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo, não necessariamente você vai ser um mártir do Senhor, não é isso. Ah, não, eu não quero ser discípulo não, porque Ele está falando, né, vai perder a sua vida. Não, gente.
é negar a si mesmo, é se render. E deixa eu te falar uma coisa, é obedecer ao Senhor. E o maior grau de adoração que você pode dar ao teu Deus é uma vida de obediência, é uma vida de rendição. E isso é ser discípulo, é viver rendido. É abrir mão do meu eu. Jesus revelou isso. Se lembra lá no Getsemane? Em que ele estava numa extrema agonia e ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu me rendo, eu estou rendido, eu estou completamente rendido às tuas direções. Quanta gente, queridos, quanta gente está tentando ganhar a sua vida, procurando coisas lá para poder preencher, mas nada vai preencher, porque só Cristo, não como um admirador, só Cristo mesmo, como um Salvador, vai poder transformar aquelas vidas. E isso vai depender da gente levar essa palavra, não como membros de igreja, mas como discípulos cheios do Espírito Santo. Gente, mas é uma decisão. O Senhor não vai nos obrigar, mas Ele vai falar assim: vem, eu quero te levar para um nível cada vez mais profundo. Olha só, vamos continuar aqui. Ser discípulo é seguir Jesus dia a dia, é imitá-lo, é conhecê-lo e glorificá-lo, é encontrar nele o maior tesouro da sua vida, o deleite da sua vida. Ser discípulo é falar: Senhor, não há nada, nem ninguém que me sacie, que me preencha como você me preenche. Sabe o que é ser discípulo? É o agrada-te do Senhor. E a consequência, Ele satisfará os desejos do teu coração. É o agrada-te do Senhor. Senhor, olha só, você é aquele em que eu me deleito completamente. Acima de tudo, acima de todos, você é esse que me enche. Isso é ser discípulo. É aquilo que eu largo tudo, eu vendo tudo, porque eu encontrei uma pedra preciosa que vale muito mais do que tudo que eu tenho. É isso, quando eu perdi a minha dracma e eu saio procurando tudo, porque aquilo ali tem valor, e quando eu acho, eu saio contando para todo mundo: eu achei o que eu tinha perdido. É isso, gente, é essa vida com Ele, sabe? É o seu maior tesouro. E ser discípulo é 1 Coríntios 10:31, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória dEle. É você saber que, como eu falei que outras vezes também, que não existe o santo e o secular. É você saber que tudo na tua vida aponta para quem Ele é, para glorificá-lo, e que as pessoas podem olhar para você e falar assim: ele vive para a glória de Deus. Ser discípulo é ter coragem de falar como Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é usar aquele jargão: não olha para mim, não olha, só olha para Ele. Não, olha para mim sim, porque eu sou discípulo de Cristo. Eu estou imitando Ele, eu estou procurando viver de acordo com a palavra. Tudo bem, de repente eu tropeço e caio, mas quando eu tropeço e caio, eu corro para Ele. Ele me levanta, me posiciona e fala: segue em frente, meu filho, porque você é meu discípulo e eu quero continuar te usando. É isso, gente. É no dia a dia. Na vida prática. Mas só que o Senhor, o que Ele falou? Fazei discípulos. Na verdade, o tempo todo, a gente fazer discípulos não é a gente chegar assim: olha só, eu sou discípulo, agora eu vou estar fazendo discípulo, então eu subi de nível, então eu não preciso fazer. Não, você é discípulo e ao mesmo tempo você faz discípulos, você obedece às direções dele. Olha só, o que eu fazer discípulo é o discipulado bíblico. O que é isso? É aprender e ensinar a viver de acordo com os mandamentos de Cristo. Não é apenas estudar a palavra de Deus. O discipulado foi o método que Jesus utilizou.
Queridos, não é apenas estudar, eu estudo a Bíblia 3, 4, 5, 6 horas por dia, glória a Deus, quem pode fazer, não estou falando para vocês não fazerem isso não, mas não é só isso, eu estudo, eu leio, aquilo eu medito, aquilo enche meu coração, mas eu saio dali e eu boto em prática. Ser discípulo não é apenas adquirir conhecimentos e cada vez mais, não tem problema nenhum de você estudar, de você ter os conhecimentos bíblicos. Não, gente, claro que não. Mas não é só você adquirir conhecimento, é você pegar esse conhecimento e viver na prática aquilo que o Senhor tem apontado para você. Olha só que eu anotei isso aqui, fazer discípulos é na dinâmica da sua vida, você faz discípulos. Não é um programa. Durante 3 meses eu vou estar fazendo discípulos. Não, é um estilo de vida. E faz toda a diferença, sabe? Não é a quantidade, o tanto que você sabe da verdade, mas fazer discípulos, ser discípulos e fazer discípulos é o quanto, não apenas você sabe, mas o quanto você aplica na sua vida no dia a dia. É isso que faz a diferença, sabe por quê? Porque por que às vezes há um monte de escândalo aí, gente, na sociedade? Porque, às vezes, pessoas que se dizem, entre aspas, evangélicas, têm um discurso lindo, perfeito, mas, na prática, é uma vida completamente contrária à palavra de Deus. E olha só, um exemplo arrasta multidões. E quantas vezes a gente já não ouviu aquela frase? Não estou falando isso para jogar peso, não, gente. Mas quantas vezes a gente já não ouviu aquilo? Ser crente igual... não quero. Gente, se alguém está em Cristo, deve andar como Ele andou. Sabe? E a palavra de Deus em Atos 10, 38, falava que Jesus, Ele andava fazendo o bem a todos. Por que era o método que Jesus utilizou? Porque ele era na prática. Jesus não só falava, ele ensinava, mas ele literalmente vivia o que ele falava. Ou seja, era um estilo de vida. Mas vamos continuar. Olha o que é um discipulador. É aquele que institui ou cria discípulos. Discipular é fazer uma cópia de alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Um discipulador, ele não está ali para fazer uma cópia dele mesmo. Se eu sou uma discipuladora, eu não estou aqui para formar em alguém uma cópia da Lilian. Não. O discipulador, ele está ali para formar uma cópia de Cristo. Que ele cresça e eu diminua. Eu estou aqui para revelar quem Cristo é e formar naquelas pessoas quem Ele é. Para você ser um discipulador, você tem que ter comunhão com Deus. É lógico. Como eu vou formar Cristo em alguém se eu não tenho relacionamento profundo com Ele? Se eu sou apenas membro de igreja que sei todas as regras, todos os meus direitos e deveres como membro da igreja, mas estou na superfície. No máximo, eu vou formar cópias da Lilian. Vai servir para nada. O discipulado é de Cristo e para Cristo. O que é isso? A gente aprende dele, de Cristo e para Ele. Sabe, para viver para Ele. Eu aprendo dele, como Ele é, e vivo para Ele. Então, a primeira coisa, o primeiro ato é ser como Jesus. Eu quero ser como Ele. Eu quero fazer o que Ele fez. E o segundo ato, formar Jesus nas pessoas. Estou quase terminando. O discipulado tem 3 R's. Olha que interessante isso aqui, gente. O primeiro R é revele. Ide e fazei discípulos. É revelar a Cristo. Não é apenas informar, mas é formar Cristo na pessoa. E deixa eu te mostrar uma coisa aqui.
Se eu pegar esse prato aqui, botar aqui na minha frente, eu vou largar o microfone um pouquinho. Se eu estou aqui com esse prato, tá? E eu vou colocar um número aqui, nesse prato, e vou fazer um número, né, com os meus dedos. E vocês me digam, por favor, eu acho que, né, não tem como câmera por trás, né? E vocês me digam que número é esse que eu estou fazendo, por favor. Não é para chutar, não, tá? É para dizer. Número 1. Não. Tá. 3, 1, 6. Muito bem, eu falei que não era para chutar, era para ver, era o que vocês estavam vendo. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa e vou botar o mesmo número. Vocês vão ter que confiar, né, que eu vou botar o mesmo número. E eu vou botar o mesmo número. Talvez nem todos consigam ver, né, porque o prato não é muito novo, mas tudo bem. Aliás, gente, quem assistiu o programa quarta-feira, eu falei dele, em Duralex. Rapidamente vocês falaram. Por quê? Ser discípulo é ser transparente, queridos. Eu não posso ser um discípulo de Cristo sem ser transparente. Como eu vou formar Cristo nas pessoas se eu tenho um discurso lindo, cheio de eloquência, mas a minha vida não é transparente? É preferível que eu não tenha tanta eloquência, mas que as pessoas olhem para mim e vejam o que ela fala, o que ele fala, é o que ele ou o que ela vive. Com isso, você vai estar formando Cristo nas pessoas. Eu quero isso. Gente, esse mundo está precisando disso, de transparência. Porque o que a gente ouve, o que a gente vê é um monte de gente, é mentira, um monte de coisa. Ninguém confia em ninguém. Não posso confiar, não sei se ele está falando a verdade. Não dá para confiar, não confio em ninguém. Gente, não, mas isso aí é um discurso, desculpa eu falar de repente para quem ainda não conheceu esse amor de Deus, mas para quem conheceu o amor de Deus, isso não pode existir, não pode, porque Jesus, ele era completamente transparente, e nós somos o quê? Discípulos, imitadores, a gente imita ele. Mas vamos lá. Ou seja, o primeiro R, né, que é formar, não é apenas informar, falar, Cristo é isso, Cristo é aquilo, Cristo fez isso. Eu estou informando. Não. É uma materialização de quem é Jesus. Esse primeiro R, esse revelar a Cristo, é as pessoas olharem para a gente e verem na nossa vida a graça, o perdão e a santidade. Que é isso que Jesus aponta o tempo todo, gente. Mas olha só, vou falar de novo. Eu sei que a gente cai. Eu sei que a gente não é perfeito. Mas, de novo, não aceite a acusação do inimigo. Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O inimigo, a função dele, sabe qual é? É o tempo todo ficar acusando. Ele fica o tempo todo acusando. Só que o sangue de Jesus que te lavou, sabe, quando Deus te olha, Ele vê a obra consumada de Cristo na tua frente. Então, não aceite a acusação, mas corra, se você cair, corra para os braços do teu Pai, corre para Ele, fala, Senhor, me ajuda, levanta e continue a ser transparente, para que você esteja sendo um instrumento dEle, para formar Jesus em outras pessoas. Mas vamos lá, o segundo R é restaurar. Gente, ser um discipulador, ou estar nesse fazer discípulos, é um lugar de restauração. É um lugar seguro.
se torna um lugar de convivência onde a pessoa, aquela em quem você está apresentando Cristo, ela pode confessar, se abrir e conectar com o ambiente da graça e do perdão. Queridos, nós somos aqueles que recebemos esse amor, essa graça, essa bondade do Senhor, esse perdão infinito dele. Então é isso que a gente tem que revelar para as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, não é passar a mão por cima do pecado, não é isso. Não é passar a mão por cima do pecado, mas é ajudar aquela pessoa. Vamos lá, está difícil, vamos lá, eu estou contigo, eu te ajudo, o Senhor é poderoso para te transformar, para te limpar, para te libertar, para te curar. Vamos lá, eu quero ser um canal para a tua restauração, e não um canal para acusação. Queridos, como eu falei, quem acusa é o diabo, e o Senhor quer te usar para levantar pessoas. Quantas vezes a gente está aqui dentro da igreja, a gente chegou um dia ali naquela porta, ferido, assim, destroçado, todo arrebentado pelo pecado, e pessoas chegaram e nos ampararam, e foram instrumentos de Deus para nos levantar, e nos levantou, e a gente está firme, e a gente está indo, e quantas vezes, desculpa eu falar isso, o tempo passa, e a gente esquece que a gente entrou daquele jeito, e a gente começa a apontar o dedo para julgar os outros. Mas chega! Não é isso que o Senhor nos chama. Da mesma forma que eu recebi o perdão e o amor, e um dia alguém estendeu a mão para formar Cristo em mim, é isso que eu tenho que fazer com os outros. Com o olhar de amor, como eu falei, não é passar a mão por cima do pecado, mas é ser um instrumento do Senhor para que essas vidas sejam libertas, como um dia você foi e eu também. Gente, o mundo carece disso. Nós, como irmãos, carecemos. É um local, ser um discipulador, como está ali, ó, é um local de segurança. É um local em que a pessoa pode confiar. Nós temos que ser cristãos, discípulos em que as pessoas possam confiar na gente, em que elas não tenham medo, elas não precisam ter medo de abrir, de rasgar a sua vida, elas podem confiar, porque você revela o caráter de Cristo. É isso, queridos, que não só o mundo, mas a igreja precisa. O terceiro, reposicionar. E o que é isso? É o resultado dos outros dois, de revelar e restaurar. O Senhor quer te usar como isso, você ser esse discipulador, em que você é um instrumento dele para revelar a Cristo, para revelar, para Cristo ser formado naquela pessoa, ela ser restaurada, e a partir daí, ela começar a viver e também ser alguém que vai estar fazendo discípulos. Olha o que eu escrevi ali. Se o discipulado é formar a Cristo na pessoa, qual a única coisa que falta? Praticar aquilo que Cristo ensinou. E aí aquela pessoa agora fortalecida, ela vai ser esse instrumento para formar Cristo em outros e para restaurar também essa pessoa, e vai fortalecer outros, e olha só, olha o modus operandi dando certo. Isso acontece desde lá de 2000 anos atrás. E como eu falei lá no início, as portas do inferno não têm prevalecido. Vamos transformar o discípulo no discípulo que Deus chamou ele para ser. Queridos, você, no modus operandi de Deus, como eu falei, você é chamado para formar Cristo no outro. Não é para transformar a personalidade da pessoa, não. Deus vai te usar com o que você tem, do jeito que você é. Se lembra de Pedro? Pedro era um pescador, e Deus transformou ele num pescador de homens. Sabe, Deus, Ele quer transformar você para ser
quem Ele quer que você seja. Sabe por quê? Porque você só vai fluir e frutificar quando você estiver não só plantado aonde o Espírito Santo te plantar, mas vivendo os propósitos que Ele tem para você. Você não tem que se preocupar, eu quero viver o propósito que Deus tem para Glorinha, ou o propósito que Deus tem para Socorro. Não, Ele tem um propósito específico para você, sob medida, aquela roupa perfeita, que foi feita, tirou a medida aqui, tirou ali, confirmou, e ela tem aquele caimento perfeito. Deus quer te usar com o que você tem, do jeito que você é. É isso que Ele quer. Ele quer te fazer esse canal para formar outros discípulos, para que a igreja avance, para que, tribos, línguas e nações, todos sejam alcançados, para que seja um estilo de vida seu. Assista aqui, é um videozinho bem pequeno, mas é interessante. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso, Ele multiplicou discípulos. No início eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer. O discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que Ele fez, e é assim que Ele quer que façamos. Fique de pé. O que você quer ser? Membro de igreja apenas, que tem todas as regras, tem todos os direitos, ou você quer ser um discípulo? Um discípulo que vai formar Cristo em outros. Um discípulo, e eu me lembrei, acho que é Provérbios 11:6, né, que fala, que não tem nada a ver com o contexto aqui, mas eu lembrei. Você lembra? Ensina a criança no caminho. Que eu falei outro dia, é estar com ela. Eu não apenas aponto o caminho, mas eu estou com ela no caminho. Eu estou até apontando, porque eu estou revelando qual é o caminho, mas eu estou caminhando junto com ela. Você lembra que eu falei isso? É a mesma coisa. Formar discípulos, fazer discípulos. Eu estou com eles no caminho. Eu estou caminhando, eles estão olhando para mim e estão vendo Cristo, como eu falei, sendo formado na minha vida de uma forma completamente transparente. Quando eu abro os meus lábios, eles sabem que eles podem confiar porque eu estou falando a verdade. Quando eu tomo um posicionamento, eles sabem que eu estou revelando quem é Cristo. Esse é o chamado para mim e para você. Não é chamado apenas para ser um membro da igreja, mas é chamado para sermos discípulos que são membros de igreja. Discípulos que vão revelar Cristo. Discípulos que vão ter esse estilo de vida.
de revelar Cristo. Seja o discípulo que Deus desenhou você para ser. Ele sabe o teu potencial. Ele sabe, Ele conhece o teu jeito. Ele conhece a tua personalidade. Ele conhece os teus dons. Entrega para Ele o que Ele tem colocado nas tuas mãos para que você possa fazer discípulos. O que Ele tem colocado, sabe por quê? Porque o que Ele tem colocado nas tuas mãos é isso que Ele quer usar para fazer coisas extraordinárias lá fora. Então, seja o discípulo que Deus desenhou você para ser, para que um dia, eu já falei isso aqui também, quando a gente chegar lá na eternidade, a gente possa olhar e falar assim: gente, que multidão é aquela? Aquela ali, aquela multidão ali só está aqui porque a Josine, porque o pastor Maurício, porque o seu Darli, porque a Lívia. E cada um de nós, cada nome, eles foram discípulos que formaram Cristo naquelas pessoas. E hoje eles estão aqui para todos juntos estarmos a eternidade com o Senhor. Escolha ser discípulo. Vamos orar. Senhor amado, que cada um de nós, Deus, possa escolher ser discípulos. Não apenas na palavra, mas na nossa vida, no nosso estilo de vida, Deus. Que tudo que nós fizermos, Senhor, revele a Cristo. Mas, Senhor, olha só, a gente não consegue sozinho. Nós dependemos do Teu Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, para nos lembrar todas as coisas. Mas, Senhor, eu me lembro que agora que nessa mesma grande comissão, você falou que você estaria com a gente em todo o tempo. Você falou, olha, façam discípulos, batizem, ensina todas as coisas e eu estarei com vocês todos os dias. Muito obrigada por essa promessa, Senhor, porque isso não é um fardo, não é algo difícil em que eu tenha que tentar fazer sozinha. Não, você está comigo, você está com cada um de nós aqui. Senhor amado, ajuda-nos a termos a coragem de escolher sermos discípulos que vivem para revelar quem Tu és para esse mundo, Deus. É o que nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, para que a gente seja esse canal do fluir do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.